Em uma mansão luxuosa, uma idosa vive cercada de flores, silêncio e medo. Atrás dos sorrisos perfeitos e dos jantares de gala, se esconde um ciclo cruel de abuso e manipulação. O que parecia senilidade era, na verdade, um pedido de socorro abafado por aparências, mas um pequeno bilhete, deixado sob uma xícara de café, desencadeia a verdade. E ninguém está preparado para o que ela revela. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Nos Jardins, bairro nobre de São Paulo, a mansão da família Albuquerque se destacava pela imponência e pelo jardim meticulosamente cuidado. A arquitetura clássica, com colunas gregas e janelas amplas, refletia o status de uma das famílias mais tradicionais da alta sociedade paulistana. Dona Teresa, viúva de 76 anos, herdeira de uma fortuna construída no setor têxtil, costumava acordar cedo para apreciar o nascer do sol da varanda de seu quarto. Mas naquela manhã de outono, suas mãos trêmulas mal conseguiam segurar a xícara de chá enquanto observava o jardim com olhos distantes. Dona Teresa, a senhora está bem? Parece que não dormiu direito, perguntou Conceição, a governanta que trabalhava para a família há mais de 2 décadas. Seu olhar preocupado percorreu o rosto abatido da patroa, notando as olheiras profundas e uma marca roxa quase escondida pela manga do roupão de seda. Estou sim, Conceição. Só um pouco cansada. Acho que a idade está chegando, respondeu Teresa, ajustando nervosamente a manga para cobrir o hematoma. Não se preocupe. Conceição suspirou, mas não insistiu. Sabia que algo estava errado, mas também sabia que sua posição era delicada. Já havia presenciado o suficiente para entender que a realidade dentro daquelas paredes era muito diferente da imagem perfeita que a família transmitia ao mundo. No andar de baixo, Bruna Albuquerque, nora de Dona Teresa, organizava a agenda do dia em seu tablet de última geração. Aos 38 anos, era a personificação da elegância. Cabelos castanhos perfeitamente alisados, maquiagem impecável e roupas de grife que destacavam sua silhueta atlética. Formada em administração pela FGV, abandonara a carreira promissora para se dedicar à família após o casamento com Rafael, filho único de Dona Teresa e diretor-presidente das Indústrias Albuquerque. Bom dia. Meu amor, disse Rafael entrando na cozinha ajustando a gravata do terno italiano. Alto, de porte atlético e com um sorriso que encantava a todos nas reuniões de negócios, ele era a imagem do sucesso. Vai para a reunião da fundação hoje? Sim, querido. Temos o evento beneficente para organizar. Depois passo no spa e volto a tempo de acompanhar sua mãe ao médico, respondeu Bruna, levantando-se para ajustar a gravata do marido com um sorriso calculado. Aliás, estou preocupada com ela. Anda tão confusa ultimamente. Ontem mesmo a encontrei vagando pelo corredor, desorientada. Rafael franziu o senho, preocupado. Acha que devemos marcar uma consulta com o Dr. Paulo, o neurologista? Já marquei para a semana que vem. Você sabe como me preocupo com a saúde dela, respondeu Bruna, seus olhos transmitindo uma falsa doçura. É o mínimo que posso fazer por sua mãe. Rafael sorriu, beijando a testa da esposa. Por isso te amo tanto. Sempre cuidando de todos. Consultou o relógio de pulso. Tenho que ir. Reunião com investidores chineses hoje. Boa sorte, amor. Vai arrasar como sempre. Assim que a porta se fechou e o som do motor da BMW se distanciou, a expressão de Bruna mudou completamente. O sorriso doce deu lugar a uma linha fina e tensa. Os olhos perderam o brilho de ternura e assumiram uma frieza calculista. Subiu as escadas com passos firmes, batendo com força na porta do quarto de Dona Teresa. Já está na hora de descer, Dona Teresa. Não vou ficar esperando o dia todo, anunciou com voz cortante. A idosa, que agora tentava se vestir com dificuldade, estremeceu ao ouvir o tom. Já estou quase pronta, Bruna. Só preciso terminar de me arrumar. Bruna entrou no quarto sem ser convidada, observando com desprezo a sogra tentando abotoar o vestido. Olhe só para isso. Nem se vestir direito consegue mais. Está virando um peso para todos nós. Dona Teresa baixou os olhos, sentindo o peso da humilhação. Desculpe, é só que meus dedos... Seus dedos, sua memória, suas pernas... Sempre uma desculpa, não é?
Bruna interrompeu, aproximando-se ameaçadoramente. Rafael trabalha dia e noite para manter esse padrão de vida, para te dar todo o conforto, e o que recebe em troca? Uma mãe inútil que só dá trabalho. As palavras atingiam Dona Teresa como golpes físicos. Anos atrás ela jamais permitiria ser tratada assim. Como presidente das indústrias Albuquerque, após a partida do marido, havia comandado centenas de funcionários com firmeza e respeito. Agora, reduzida pela idade e pelo medo, apenas absorvia as agressões em silêncio. O café está servido lá embaixo. Tem 5 minutos para descer ou fica sem comer até o almoço, decretou Bruna, saindo do quarto e batendo a porta. No corredor, Bruna quase colidiu com Conceição, que carregava lençóis limpos. Estava espionando Conceição? Não, senhora. Só vim trocar a roupa de cama, respondeu a governanta, evitando o olhar da patroa. Ótimo. Lembre-se do seu lugar nesta casa, advertiu Bruna, antes de descer as escadas com elegância, como se a cena anterior nunca tivesse acontecido. Na cozinha, Conceição encontrou Jurandir, o jardineiro de meia-idade que cuidava dos jardins da mansão há anos. Tá cada dia pior, Conceição, comentou ele em voz baixa. Ontem vi a Dona Teresa chorando escondida no gazebo. Quando me viu, disfarçou, mas estava com o pulso todo roxo. Eu sei, respondeu Conceição, certificando-se de que estavam sozinhos. Mas o que podemos fazer? O Sr. Rafael não vê nada além daquela máscara que a esposa usa quando ele está por perto. E se falarmos algo, perdemos o emprego na hora. E a Dona Teresa? Ela sempre foi tão forte, tão mandona até. Como deixa isso acontecer? Conceição suspirou, colocando água para esquentar. Amor de mãe, Jurandir. Ela não quer decepcionar o filho. Acha que vai estragar a felicidade dele se contar a verdade. Do lado de fora da mansão, o motorista aguardava para levar Bruna à reunião da fundação beneficente que ela presidia. Impecavelmente vestida, ela entrou no carro com um sorriso radiante, completamente diferente da mulher que minutos antes aterrorizava a sogra. Bom dia, Antônio. Para a sede da fundação, por favor, instruiu com voz melodiosa. Durante o trajeto, Bruna checou as notificações em seu celular. Entre as mensagens, havia uma foto enviada por uma revista social. Ela e Rafael no último evento beneficente, sob a manchete O Casal Perfeito dos Jardins. Ela sorriu, satisfeita. A imagem cuidadosamente construída funcionava perfeitamente. Enquanto isso, na mansão, Dona Teresa finalmente reuniu forças para descer as escadas, apoiando-se no corrimão a cada degrau. Ao chegar à sala de jantar, encontrou apenas Conceição, que rapidamente trouxe uma xícara de café e algumas torradas. A senhora precisa se alimentar direito, insistiu Conceição, notando como o vestido antes justo agora parecia folgado no corpo magro da idosa. Obrigada. Conceição, respondeu Dona Teresa com um sorriso fraco. Você é muito gentil. Dona Teresa, começou a governanta hesitante. A senhora sabe que pode contar comigo, não sabe? Para qualquer coisa. Por um instante, os olhos da idosa brilharam com uma fagulha da mulher forte que ela havia sido. Mas logo o brilho se apagou, substituído pelo medo. Eu sei, querida, mas está tudo bem. Só preciso me adaptar. A idade traz mudanças e precisamos aceitar. Conceição sabia que não eram apenas as mudanças da idade que assombravam Dona Teresa, mas preferiu não insistir. Por enquanto, observaria e esperaria o momento certo para agir. Porque uma coisa ela sabia com certeza. Por trás do brilho das aparências daquela família perfeita, escondia-se uma sombra que crescia a cada dia. Na semana seguinte, a mansão dos Albuquerque estava impecavelmente decorada para o jantar mensal que reunia os principais empresários de São Paulo. A prataria reluzia sob o lustre de cristal, as flores frescas traziam cores vibrantes à sala de jantar e o aroma da feijoada gourmet preparada pelo chefe contratado preenchia o ambiente. Bruna supervisionava cada detalhe com olhos de águia, garantindo que tudo estivesse perfeito para impressionar os convidados. Conceição, essas taças não estão alinhadas corretamente, criticou, ajustando milimetricamente a posição dos cristais na mesa. E diga a Dona Teresa para usar o vestido azul que comprei para ela. Não quero que apareça com aquelas roupas antiquadas hoje. A governanta assentiu e subiu as escadas em direção ao quarto da idosa.
Encontrou Dona Teresa sentada na poltrona próxima à janela, olhando fixamente para o jardim, como se buscasse uma rota de fuga. Dona Teresa? A Dona Bruna pediu para a senhora usar o vestido azul novo, informou gentilmente. A idosa suspirou, seus olhos cansados se voltando para Conceição. Aquele vestido é muito decotado para uma senhora da minha idade, Conceição. Prefiro usar o meu vestido verde, que é mais discreto. Eu sei, Dona Teresa, mas... Conceição hesitou, sabendo o que aconteceria se a patroa não seguisse as ordens da nora. Talvez seja melhor evitar confrontos hoje. Confrontos, Dona Teresa repetiu com um sorriso amargo. É assim que chamamos agora? Quando ela escondeu meus remédios para a pressão na semana passada, porque achei que o arranjo de flores da entrada estava feio, também foi um confronto. Conceição sentou-se na beirada da cama, certificando-se de que ninguém poderia ouvi-las. A senhora precisa contar ao Sr. Rafael, Dona Teresa. Isso não pode continuar assim. E dizer o quê, Conceição? Que a esposa perfeita dele, a mulher que todos admiram, que organiza eventos beneficentes, que sorri para as câmeras, é um monstro quando ninguém está olhando. Dona Teresa balançou a cabeça. Ele nunca acreditaria. E se acreditasse? Eu destruiria o casamento dele. Não posso fazer isso com meu único filho. Mas, Dona Teresa, não se preocupe comigo, a idosa interrompeu, levantando-se com certa dificuldade. Já vivi o suficiente para aguentar um pouco mais. Agora me ajude a colocar esse vestido azul, antes que ela venha verificar pessoalmente. No andar de baixo, Rafael chegava do escritório, encontrando a esposa verificando a lista de convidados. Oi, amor. Tudo pronto para hoje? Perguntou beijando-a carinhosamente. Quase. Só alguns detalhes de última hora, respondeu Bruna com seu sorriso encantador. Lembrei de pedir ao chefe para preparar aquela sobremesa que o senador Mendonça tanto gosta. Precisamos dele a nosso favor no projeto de expansão para o Nordeste, não é? Rafael abraçou a esposa pela cintura, admirando sua perspicácia. Você pensa em tudo, não é? O que seria de mim sem você? Provavelmente ainda estaria tentando equilibrar planilhas e reuniões sem conseguir expandir os negócios. Brincou ela, arrumando a lapela do paletó dele. Por falar nisso, marquei o neurologista para sua mãe na quinta-feira. Estou cada vez mais preocupada com os lapsos de memória dela. Que lapsos? Não notei nada diferente. Bruna assumiu uma expressão de preocupação estudada. Porque você está sempre ocupado, querido. Ontem mesmo ela colocou sal no café em vez de açúcar. E na semana passada, encontrei-a tentando sair de casa às 3 da manhã, dizendo que tinha uma reunião importante. Temo que seja o início de um quadro de demência. Rafael franziu o senho, genuinamente preocupado. Meu Deus, não tinha ideia de que estava tão sério. Obrigado por cuidar disso, amor. Vou tentar estar presente na consulta. Não precisa, sei como é ocupado. Eu cuido de tudo, respondeu Bruna, segurando as mãos do marido. Você se preocupa com os negócios, eu me preocupo com a família. Combinado perfeito, não é? Às 7 da noite, os convidados começaram a chegar. Bruna, deslumbrante em um vestido vermelho de grife, recebia a todos com sorrisos e abraços calorosos. Rafael, ao seu lado, orgulhava-se de ter uma esposa tão perfeita que transitava com elegância entre os círculos sociais mais elevados de São Paulo. Dona Teresa, no vestido azul que realçava a magreza preocupante de seu corpo, permaneceu sentada em um canto da sala, observando a cena com um sorriso forçado. Periodicamente, Bruna se aproximava, tocava seu ombro com falsa afeição e perguntava alto o suficiente para que todos ouvissem. Está tudo bem, Dona Teresa? Quer que eu peça a Conceição para trazer seu remédio? Estou ótima, querida, respondia a idosa automaticamente, como um roteiro ensaiado. A doutora Amanda Prado, neurologista renomada e amiga de longa data da família Albuquerque, aproximou-se de Dona Teresa durante o coquetel. Quanto tempo, Teresa? Como você está? Perguntou com sinceridade. Amanda, que bom te ver. Respondeu a idosa com um sorriso genuíno, o primeiro da noite. Estou levando, você sabe como é. A idade não perdoa. A médica olhou atentamente para a amiga, notando detalhes que seu olho clínico não deixava passar. A postura encolhida, o olhar assustado, as mãos trêmulas que não pareciam apenas consequência da idade. Soube que está consultando o Paulo Mendes. Excelente profissional,
Mas se precisar de uma segunda opinião, estou à disposição. Antes que Dona Teresa pudesse responder, Bruna materializou-se ao lado delas com 2 taças de champanhe. Doutora Amanda, que prazer tê-la aqui, exclamou entregando uma taça à médica. Dona Teresa realmente precisa de bons médicos agora. Tenho notado tantos sinais preocupantes. É mesmo? Questionou Amanda, seus olhos alternando entre sogra e nora. Oh, sim. Confusão, desorientação, até mesmo alguns episódios de agressividade. Não é, Dona Teresa? Bruna colocou a mão no ombro da sogra, apertando levemente num gesto que para os outros parecia de afeto, mas que Dona Teresa sentia como um aviso. Eu tenho estado um pouco confusa às vezes, murmurou a idosa, baixando os olhos. Amanda franziu o senho, mas não teve chance de aprofundar a conversa, pois Rafael anunciava que o jantar seria servido. Bruna guiou Dona Teresa até seu lugar na mesa, sussurrando em seu ouvido, enquanto a ajudava a sentar. Comporte-se, ou seus remédios para a artrite podem sumir por um mês inteiro. Durante o jantar, Bruna brilhava como anfitriã, contando histórias engraçadas, discutindo política e arte, encantando a todos com sua inteligência e charme. Ocasionalmente, lançava olhares preocupados para a sogra, comentando em voz baixa com os convidados mais próximos. Pobrezinha, está cada dia mais frágil. Fazemos o possível, mas a idade é implacável. Após a sobremesa, Dona Teresa pediu licença para se retirar alegando cansaço. Rafael levantou-se para ajudá-la, mas Bruna interveio. Deixa que eu a levo, querido. Continue a conversa com o senador sobre o projeto. Nos degraus da escada, longe dos olhares dos convidados, Bruna apertou com força o braço de Dona Teresa. Você quase estragou tudo conversando com a Amanda. O que estava pensando? Ela é minha amiga de décadas, Bruna. Só estávamos colocando a conversa em dia, defendeu-se a idosa. Amiga? Não me faça rir. Você não tem amigos, Dona Teresa. Tem apenas um filho, que te mantém por obrigação, e uma nora que finge que se importa com você diante dos outros. Entendeu? Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto enrugado, mas Dona Teresa não respondeu. Ao chegar ao quarto, Bruna praticamente a empurrou para dentro. Amanhã conversamos sobre sua desobediência. Agora preciso voltar para os convidados que realmente importam. Sozinha no quarto, Dona Teresa sentou-se na beirada da cama, tremendo. De uma gaveta da mesa de cabeceira, retirou um pequeno rádio de pilha, presente antigo de Rafael. Era seu único consolo, sua conexão com o mundo exterior. Sintonizou numa estação de música clássica e, com o volume baixo para que ninguém ouvisse, deixou que as notas de Chopin a transportassem para longe daquele lugar que deveria ser seu lar, mas tinha se transformado em uma prisão dourada. Na manhã seguinte, quando Dona Teresa desceu para o café, encontrou Bruna mexendo em suas gavetas. O que está procurando? Perguntou sentindo um aperto no peito. Bruna virou-se segurando o pequeno rádio. Isso. Estava incomodada com o barulho ontem à noite. Por favor, Bruna, é meu único... Seu único o quê? Passatempo? Prazer? Bruna riu guardando o aparelho na bolsa. Velhos como você não precisam de prazeres, Dona Teresa. Precisam apenas existir em silêncio, sem incomodar. Aliás, acho que vou passar no consultório do Dr. Paulo hoje mesmo para falar sobre esses seus episódios de alucinação. Que alucinação? Eu não... Ah, não? E aquela história absurda que você tentou contar à doutora Amanda ontem? Sobre eu esconder seus remédios? Sobre eu te maltratar? Bruna se aproximou, seus olhos frios como gelo. Quem acreditaria em você contra mim, Dona Teresa? A confusa senhora de idade avançada contra a nora dedicada que abandonou a carreira para cuidar da família? Pense bem antes de tentar algo assim novamente. No café da manhã, Rafael comentou sobre o sucesso do jantar, completamente alheio à tensão entre esposa e mãe. Todos elogiaram a organização, amor. O senador Mendonça praticamente garantiu o apoio ao projeto. Que maravilha, querido. Todo o trabalho valeu a pena, então. Sorriu Bruna, servindo uma xícara de café ao marido. E você, mãe? Divertiu-se ontem? E perguntou Rafael, finalmente notando o semblante abatido da mãe. Antes que Dona Teresa pudesse responder, Bruna interveio. Ah, Rafael, sua mãe estava tão confusa ontem. Imagina que ela tentou me dizer que a Amanda não era médica, mas sim uma espiã do governo.
Bruna riu como se contasse uma anedota divertida. O Dr. Paulo disse que devemos anotar esses episódios para avaliar a evolução do quadro. Rafael olhou preocupado para a mãe. É verdade isso, mãe? Dona Teresa encarou o filho, depois a nora, e finalmente baixou os olhos para o prato intocado. Acho que me confundi um pouco. Viu só? Estou realmente preocupada. Continuou Bruna, tocando a mão do marido com aparente aflição. Talvez devêssemos considerar uma acompanhante em tempo integral. Não, exclamou Dona Teresa com súbita energia. Não preciso de uma estranha me vigiando. Tenho a Conceição. Conceição tem outras funções na casa, mamãe. Não pode ficar de olho em você o tempo todo. Rafael, por favor, se implorou a idosa. O empresário suspirou, dividido entre a preocupação genuína e o desconforto da situação. Vamos esperar a consulta com o neurologista, está bem? Depois decidimos o melhor a fazer. Bruna assentiu, magnânima. Claro, querido. Sempre o que for melhor para sua mãe. Após Rafael sair para o trabalho, Conceição encontrou Dona Teresa no jardim, sentada sozinha no banco sob a jabuticabeira. A senhora está bem? Perguntou, sentando-se ao lado da patroa. Ela levou meu rádio, Conceição, murmurou Dona Teresa, as mãos retorcendo-se no colo. Era a única coisa que me trazia algum conforto. A governanta suspirou, olhando em volta para se certificar de que estavam a sós. Dona Teresa, isso não pode continuar. A senhora precisa contar a verdade ao senhor Rafael. E provar como. Ela é esperta demais. Faz tudo quando ninguém está olhando. Tem resposta para tudo. E agora está convencendo meu filho de que estou ficando louca. Uma lágrima solitária escorreu pela face da idosa. Talvez esteja mesmo. A senhora não está louca, afirmou Conceição com firmeza, segurando as mãos de Dona Teresa entre as suas. E não está sozinha. Eu vejo o que acontece, Jurandir vê, e vamos encontrar um jeito de fazer o Sr. Rafael ver também. Como? Ainda não sei. Mas prometo que vamos pensar em algo. Naquele momento, a voz de Bruna soou da varanda. Conceição, preciso de você aqui em cima, agora. A governanta apertou a mão de Dona Teresa uma última vez antes de se levantar. Tenha fé, Dona Teresa. A verdade sempre encontra um caminho. Enquanto observava Conceição se afastar, Dona Teresa fechou os olhos, tentando lembrar como era sua vida antes. Quando comandava reuniões, tomava decisões importantes, era respeitada. Agora, prisioneira em sua própria casa, perguntava-se se algum dia voltaria a sentir o gosto da liberdade. A semana transcorreu lentamente para Dona Teresa. Sem seu rádio, os dias pareciam ainda mais vazios e as noites intermináveis. Na quinta-feira, conforme planejado, Bruna a levou à consulta com o neurologista, Dr. Paulo Mendes. Boa tarde, Dona Teresa, cumprimentou o médico, um homem de meia idade com expressão gentil. Como a senhora tem se sentido? Antes que pudesse responder, Bruna interveio. Doutor, estamos muito preocupados. Ela tem tido episódios cada vez mais frequentes de confusão e comportamento errático. Dr. Paulo observou a dinâmica entre as duas mulheres, notando como Dona Teresa parecia encolher-se na presença da nora. Gostaria de ouvir da própria paciente, se não se importa, Dona Bruna. Claro, doutor, respondeu Bruna com um sorriso forçado. Só queria contextualizar. O médico voltou-se novamente para a idosa. Então, Dona Teresa, a senhora tem notado alguma dificuldade de memória? Confusão, desorientação. A idosa hesitou, seus olhos encontrando brevemente os da nora antes de baixar o olhar para as mãos trêmulas em seu colo. Às vezes me sinto um pouco confusa, sim. Que tipo de confusão? Novo olhar furtivo para Bruna, que a observava atentamente. Reus, esqueço onde coloquei as coisas. Às vezes não sei bem que horas são. Viu, doutor? Interrompeu Bruna novamente. E há também os episódios de agressividade e paranoia. Semana passada ela acordou gritando no meio da noite, dizendo que alguém estava tentando machucá-la. O Dr. Paulo franziu o senho, fazendo anotações. Interessante. Dona Teresa, a senhora se lembra desse episódio? Dona Teresa abriu a boca para falar, mas Bruna foi mais rápida. Ela provavelmente não se lembra, doutor. Esse é justamente o problema. Dona Bruna, o médico disse com firmeza. Aprecio sua preocupação, mas preciso ouvir diretamente da paciente. Se puder nos dar alguns minutos a sós. Sozinhos? Doutor,
Ela pode se confundir, dar informações erradas. É o procedimento padrão, dona Bruna, por favor. Relutante, Bruna levantou-se. Estarei logo ali fora se precisar, doutor. Antes de sair, lançou um olhar significativo para a sogra, uma clara advertência. Quando ficaram a sós, o neurologista aproximou sua cadeira. Agora, dona Teresa, pode me contar como realmente tem se sentido? A idosa permaneceu em silêncio por alguns instantes, pesando suas opções. Queria desesperadamente contar a verdade, mas o medo a paralisava. Doutor, eu... Começou, mas as palavras pareciam presas na garganta. Está tudo bem. Tome seu tempo, encorajou o médico. O que falamos aqui é confidencial. Tenho medo, confessou finalmente em um sussurro. Não tanto de esquecer as coisas, mas de... Um som na porta interrompeu a confissão. Era Bruna, que abriu a porta com um sorriso artificial. Desculpe, esqueci minha bolsa. Pegou a bolsa e saiu novamente, mas o momento de coragem de Dona Teresa havia passado. O médico suspirou, percebendo a mudança. Continuou com o exame clínico, fazendo perguntas de orientação, memória e raciocínio. Para sua surpresa, Dona Teresa respondeu tudo corretamente, demonstrando uma mente muito mais lúcida do que as queixas da nora sugeriam. Bem, Dona Teresa, pelo que vejo, a senhora está cognitivamente muito bem para alguém da sua idade. Vou pedir alguns exames para descartar outras possibilidades, mas não vejo sinais preocupantes de demência ou outro transtorno neurológico. Quando Bruna retornou para ouvir o diagnóstico, mal conseguiu disfarçar o desapontamento. Mas, doutor, e os episódios que mencionei? As confusões, a desorientação, podem ser causados por diversos fatores: estresse, má qualidade de sono, até mesmo efeitos colaterais de medicações. Vamos investigar tudo isso, respondeu o médico, entregando a requisição de exames. Por enquanto, recomendo apenas que Dona Teresa mantenha uma rotina tranquila, com atividades prazerosas e estimulantes. No caminho de volta para casa, o silêncio dentro do carro era opressivo. Bruna dirigia com os lábios crispados em uma linha fina de descontentamento. Finalmente, ao pararem em um semáforo, virou-se para a sogra. O que você disse a ele quando ficaram sozinhos? Nada além do que me perguntou sobre minha memória, respondeu Dona Teresa, olhando fixamente para a frente. Tem certeza? Porque ele não parecia muito convencido da sua confusão. Bruna fez aspas no ar com os dedos, seu tom carregado de sarcasmo. Sabe o que acontece com velhos que mentem, Dona Teresa? Acabam sozinhos em asilos de baixa qualidade, esquecidos por todos. A ameaça pairou no ar como uma nuvem tóxica. Dona Teresa fechou os olhos, sentindo o peso do medo em seus ombros. Enquanto isso, na mansão dos Albuquerque, Conceição organizava o quarto de Dona Teresa quando o encontrou, escondido entre as páginas de um livro antigo, um diário. A curiosidade a fez abrir, e com o coração apertado, leu algumas páginas recentes. 10 de maio. Hoje Bruna escondeu meus remédios para a pressão porque me opus à ideia de vender o sítio em Atibaia. Quando pedi que os devolvesse, riu e disse que eu já estava velha demais para me preocupar com a saúde. 15 de maio. Rafael não percebe nada. Para ele, Bruna é a esposa perfeita. Hoje ela, acidentalmente, derramou chá quente no meu colo durante o café da manhã. Depois fingiu preocupação quando Rafael apareceu, dizendo que eu tinha tremido e derrubado a xícara. 22 de maio. Não consigo mais dormir direito. Tenho medo de que ela entre no meu quarto à noite. Ontem pediu a Rafael para remover a fechadura da minha porta, alegando preocupação com minha segurança, caso eu caia e precise de socorro. Lágrimas escorriam pelo rosto de Conceição enquanto lia. Aquelas palavras confirmavam todas as suas suspeitas. Com mãos trêmulas, guardou o diário exatamente onde o encontrara e desceu as escadas determinada. Na cozinha, encontrou Jurandir tomando café. Precisamos fazer algo, Jurandir. Isso não pode continuar. O jardineiro assentiu gravemente. Pensei muito nisso. O Sr. Rafael precisa saber a verdade. Mas como provar? Dona Bruna é esperta demais, nunca deixa evidências. Acabei de encontrar o diário de Dona Teresa. Está tudo lá, registrado. E você acha que ele vai acreditar em um diário? Dona Bruna vai dizer que são delírios de uma idosa confusa, argumentou Jurandir. Conceição mordeu o lábio pensativa. Você tem razão. Precisamos de algo mais concreto.
algo que ele não possa negar. Subitamente seus olhos se iluminaram. Tenho uma ideia. Naquela noite, durante o jantar, Rafael comentou sobre a consulta médica da mãe. Então, como foi com o Dr. Paulo? O que ele disse? Bruna tomou um gole de vinho antes de responder, escolhendo cuidadosamente as palavras. Bem, ele pediu vários exames. Disse que ela está bem para a idade, mas sabe como são esses médicos, sempre cautelosos com seus diagnósticos. Mas você acha que ela está mesmo com problemas de memória? Insistiu Rafael, observando a mãe que comia em silêncio do outro lado da mesa. Querido, você mesmo viu os episódios. Ontem mesmo ela insistiu que eu tinha escondido o rádio dela, quando na verdade o aparelho estava quebrado, e mandei consertar. Bruna tocou carinhosamente a mão do marido. Sei que é difícil aceitar, mas temos que nos preparar para a possibilidade de precisar de cuidados mais intensivos para ela. Dona Teresa ergueu o olhar do prato, um lampejo de indignação cruzando seu rosto cansado. Meu rádio não estava quebrado, Bruna. Viu só? E Bruna suspirou dramaticamente. É desse tipo de confusão que estou falando, Rafael. Expliquei a ela 3 vezes que o rádio estava com problemas no alto-falante e que mandei consertar. Rafael olhou da mãe para a esposa, incerto sobre o que pensar. Quando fica pronto o conserto, amor? Em 1 semana, disseram. Mas já encomendei um novo, mais moderno e com som melhor. Dona Teresa baixou novamente os olhos, derrotada. Não adiantava argumentar. A palavra dela, uma idosa supostamente confusa, contra a da nora perfeita. Quem acreditaria? Após o jantar, enquanto Rafael trabalhava em seu escritório e Bruna tomava banho, Conceição deslizou discretamente para dentro do quarto de Dona Teresa. Dona Teresa, preciso falar com a senhora, sussurrou fechando a porta. Encontrei seu diário hoje. O pânico cruzou o rosto da idosa. Você leu? Sim. E agora tenho certeza do que estava acontecendo. Precisamos fazer alguma coisa. Não há nada a fazer, Conceição. Bruna tem Rafael na palma da mão. Ele nunca acreditará em mim. Talvez acredite se ver com os próprios olhos, sugeriu a governanta, baixando ainda mais a voz. Tenho um plano, mas preciso da sua ajuda. Dona Teresa escutou atentamente enquanto Conceição explicava sua ideia. Era arriscado, mas talvez fosse sua única chance. Tem certeza disso, Conceição? Se Bruna descobrir, você pode perder seu emprego. Alguns riscos valem a pena, Dona Teresa. A senhora cuidou da minha filha quando ela ficou doente e eu não tinha dinheiro para o tratamento. Agora é minha vez de cuidar da senhora. Lágrimas brilharam nos olhos da idosa. Obrigada, Conceição. Mas tenho medo. Não por mim, mas por você. Não se preocupe comigo. Só precisamos esperar o momento certo. Na manhã seguinte, Conceição pediu a Jurandir que a acompanhasse até a padaria, deixando claro que era um assunto importante. Longe da mansão, ela revelou seu plano. Vou deixar um bilhete anônimo para o Sr. Rafael, algo que plante a dúvida em sua mente, que o faça prestar mais atenção. Mas, Conceição, e se Dona Bruna interceptar o bilhete? Por isso, preciso da sua ajuda. Vou colocar o bilhete debaixo da xícara de café dele, mas preciso que você distraia a Dona Bruna por alguns minutos amanhã cedo. Jurandir coçou a cabeça, pensativo. Posso dizer que há um problema com as roseiras que ela tanto preza. A isso deve mantê-la ocupada por um tempo. Perfeito. De volta à mansão, Conceição escreveu cuidadosamente o bilhete com letra disfarçada. Se um dia algo acontecer, role os braços da sua mãe. Dobrou o pequeno papel e o guardou no bolso do avental, aguardando o momento certo. Aquela noite, como havia se tornado habitual, Bruna entrou no quarto de Dona Teresa para o que chamava de verificação noturna. Na verdade, mais uma oportunidade para atormentá-la. Amanhã vem visitas importantes para o almoço, anunciou remexendo no armário da sogra. Não quero que use esse vestido bege horrível que tanto gosta. Separei algo mais apropriado. Posso pelo menos escolher minhas próprias roupas? Perguntou Dona Teresa, cansada de ser tratada como uma boneca. Bruna virou-se com um sorriso cruel nos lábios. Claro que não. Você perdeu esse direito quando decidiu ficar velha e inútil, morando na minha casa, comendo a comida que meu marido paga. Esta casa é minha, Bruna. Eu a construí com meu marido. Administrei os negócios da família por anos após sua partida. O sorriso da nora
transformou-se em uma expressão de fúria contida. Em 3 passos rápidos, estava ao lado da sogra agarrando seu braço com força. Escute bem, velha. Esta casa, os negócios, tudo isso agora pertence ao meu marido. Você é apenas um fardo que carregamos por obrigação. Então sugiro que fique quieta e grata pelo teto que ainda tem sobre a cabeça. Seus dedos apertavam o braço de Dona Teresa com tanta força que deixariam marcas. A idosa gemeu de dor, mas não gritou. Sabia que ninguém viria em seu socorro. Bruna finalmente a soltou, alisando o próprio vestido como se tivesse tocado algo sujo. Boa noite, Dona Teresa. Espero que tenha sonhos perturbadores. Sozinha novamente, Dona Teresa chorou silenciosamente, massageando o braço dolorido, sem saber que, em breve, aquelas marcas seriam a evidência que mudaria tudo. A manhã seguinte amanheceu com uma fina garoa caindo sobre São Paulo, envolvendo a mansão dos Albuquerque em uma névoa melancólica. Conceição acordou antes do usual, o coração acelerado pela mistura de medo e determinação. Hoje seria o dia em que colocaria seu plano em prática. Na cozinha, preparou o café da manhã com atenção redobrada. Para Rafael, seu tradicional café forte com uma fatia de pão integral e ovos mexidos. Para Bruna, o suco verde detox e iogurte com granola. Para Dona Teresa, um chá de camomila e torradas com geleia de damasco. Enquanto organizava a bandeja de Rafael, discretamente deslizou o pequeno bilhete sob a xícara de café. Jurandir chegou pontualmente às 7h30, trocando um olhar significativo com Conceição. O plano estava em andamento. Rafael foi o primeiro a descer, consultando e-mails em seu celular. Bom dia, Conceição. Cadê as meninas? Dona Bruna ainda está se arrumando e Dona Teresa não desceu. Respondeu a governanta servindo o café. O senhor tem reunião cedo hoje? Na verdade, não. Pensei em trabalhar de casa pela manhã. Rafael franziu o senho, surpreso com a própria decisão. Ando tão ausente que mal vejo minha mãe. Talvez seja bom passar um tempo com ela hoje. Conceição sentiu um alívio cauteloso. Era melhor do que esperava. Rafael estaria em casa para ver o que aconteceria. Bruna desceu minutos depois, impecável em um conjunto de alfaiataria cinza. Bom dia, meu amor. Já de saída? Decidi ficar em casa pela manhã, respondeu Rafael beijando-a levemente. Faz tempo que não passo um tempo de qualidade com vocês. Bruna hesitou por um instante, um lampejo de inquietação cruzando seu rosto antes de sorrir. Que ótima ideia, querido. Mas não se esqueça que temos aquele almoço com os Mendonça hoje. Claro, estarei pronto a tempo. Ao levantar sua xícara, Rafael notou o pedaço de papel. Intrigado, desdobrou-o discretamente sob a mesa, lendo as palavras que fizeram seu sangue gelar. Se um dia algo acontecer, olhe os braços da sua mãe. Ele olhou ao redor, tentando identificar quem poderia ter deixado o bilhete, mas Conceição já havia saído da sala de jantar, e Bruna verificava mensagens em seu celular. Guardou o papel no bolso, uma sensação de desconforto instalando-se em seu estômago. Nesse momento, Jurandir bateu à porta da frente, sendo atendido por Bruna. Dona Bruna, desculpe incomodar tão cedo, mas tem um problema sério com as roseiras importadas da entrada. Acho que é algum tipo de praga, e como a senhora sempre diz que ninguém mexe nelas sem sua autorização. Meu Deus, logo hoje que temos convidados. Bruna suspirou, irritada. Vou dar uma olhada. Rafael, volto em alguns minutos. Assim que Bruna saiu com Jurandir, Conceição reapareceu. Senhor Rafael, Dona Teresa está pedindo ajuda para descer. Ela disse que a escada está escorregadia com essa chuva. Rafael assentiu, subindo os degraus em direção ao quarto da mãe. Encontrou-a sentada na beirada da cama, ainda de camisola. Mãe, Conceição disse que a senhora pediu ajuda para descer. Dona Teresa pareceu confusa. Eu não pedi nada, filho. Rafael franziu o senho, estranhando a situação. Seus olhos então percorreram a figura frágil da mãe, notando como ela parecia ter encolhido nos últimos meses. Seu olhar deteve-se nos braços expostos pela manga curta da camisola. Marcas roxas e amareladas contrastavam com a pele pálida. Hematomas em diferentes estágios de cicatrização, alguns recentes, outros já esmaecendo. Mãe, o que é isso no seu braço? Aproximou-se, tocando gentilmente as marcas. Dona Teresa instintivamente puxou a manga, tentando cobrir as evidências. Nada, filho.
Só bati na quina do criado mudo. Em ambos os braços. Esses aqui parecem antigos. O bilhete misterioso agora fazia sentido. Rafael sentou-se ao lado da mãe, segurando suas mãos entre as dele. Mãe, por favor, diga a verdade. Quem fez isso com a senhora? Os olhos de Dona Teresa encheram-se de lágrimas. Anos de medo e silêncio pesavam em seu peito, mas algo na expressão preocupada do filho lhe deu coragem. Rafael, antes que pudesse continuar, a voz de Bruna soou da porta. O que está acontecendo aqui? O tom era doce, mas seus olhos lançavam adagas na direção de Dona Teresa. Rafael levantou-se ainda segurando a mão da mãe. Bruna, você sabe algo sobre esses machucados nos braços da minha mãe? A expressão de Bruna transformou-se rapidamente em preocupação. Ó céus! Ela caiu ontem no banheiro. Não te contei para não te preocupar, mas foi por isso que insisti tanto na ideia de uma acompanhante. Caiu, repetiu Rafael, seu olhar alternando entre a esposa e a mãe. Alguns desses hematomas parecem ter semanas. Querido, Bruna aproximou-se tocando o braço do marido com falsa ternura. Sua mãe tem se machucado com frequência. É parte do processo. Você sabe, a idade, o equilíbrio que não é mais o mesmo. O Dr. Paulo inclusive comentou sobre isso, sobre como idosos com demência tendem a se acidentar mais. Eu não tenho demência, protestou Dona Teresa, sua voz surpreendentemente firme. O Dr. Paulo não disse isso. Bruna lançou um olhar gelado para a sogra, antes de voltar sua atenção para Rafael. Viu? Ela nem se lembra da própria consulta. Um silêncio pesado instalou-se no quarto. Rafael olhou para o bilhete em sua mão, depois para os braços da mãe e finalmente para o rosto tenso da esposa. Vamos descer, mãe. Conceição preparou um café da manhã especial, e acho que todos precisamos conversar. Enquanto ajudava Dona Teresa a se vestir, Rafael notou como a mãe estremecia ao menor toque, como se estivesse sempre esperando dor. A semente da dúvida estava plantada, e agora começava a germinar. Na sala de jantar, Conceição servia o café enquanto observava a dinâmica tensa da família. Bruna não parava de falar, preenchendo cada silêncio com histórias sobre as confusões da sogra, sobre como era difícil cuidar de alguém com idade avançada, sobre os sacrifícios que fazia diariamente. Inclusive, Rafael estava pensando, continuou ela, servindo-se de mais suco verde. Talvez devêssemos considerar aquela clínica em Campos do Jordão para sua mãe. Ar puro da montanha, equipe médica especializada. Você quer mandar minha mãe para uma clínica? Rafael interrompeu, seu tom claramente desconfiado. Não mandar, querido. Oferecer o melhor cuidado possível, corrigiu Bruna com um sorriso ensaiado. Pense bem, ela teria atenção 24 horas, atividades adequadas para a idade e estaria longe de casa. Longe de mim. Seria para o bem dela, Rafael. Você mesmo disse que quase não a vê por causa do trabalho. Se ela teria companhia constante. Enquanto o casal discutia, o telefone de Bruna tocou. Ela olhou o visor e franziu o senho. Preciso atender, é da fundação, licença. Assim que Bruna saiu, Rafael virou-se para a mãe. Agora, mãe, por favor, diga a verdade. O que está acontecendo nesta casa? Dona Teresa olhou para Conceição, que assentiu discretamente, encorajando-a. A idosa respirou fundo, reunindo coragem. Rafael, a Bruna não é quem você pensa. Quando você não está ela me maltrata. Esconde meus remédios, me insulta, me ameaça. Esses hematomas, ela me machuca, filho. Rafael empalideceu. Por que nunca me disse nada? Tentei no início. Mas você estava tão apaixonado, tão certo de que tinha encontrado a mulher perfeita. E ela sempre negava tudo. Dizia que eu estava confusa, inventando coisas. Com o tempo, você começou a acreditar nela. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto enrugado. Tive medo de perder você, filho, de estragar sua felicidade. Dona Teresa está dizendo a verdade, Sr. Rafael, interveio Conceição, não conseguindo mais se conter. Eu vejo o que acontece quando o senhor sai. Dona Bruna é cruel. Rafael passou as mãos pelos cabelos atordoado. Porque ninguém me disse antes. Tentamos de várias formas. Mas a Dona Bruna é muito esperta. Nunca deixa provas, sempre. Tem uma explicação para tudo. Conceição hesitou antes de continuar. O bilhete, fui eu quem deixei. Não aguentava mais ver Dona Teresa sofrendo em silêncio.
Nesse instante, Bruna retornou. Ao ver as expressões sérias, parou na porta, seu sorriso falso vacilando. Aconteceu alguma coisa? Rafael levantou-se lentamente. Acho que precisamos conversar. Bruna, em particular. Claro, querido, respondeu ela, lançando um olhar fulminante para Conceição e Dona Teresa, antes de seguir o marido até o escritório. Assim que a porta se fechou, Bruna assumiu uma postura defensiva. O que foi? Por que essa cara? Minha mãe acabou de me contar algumas coisas bastante perturbadoras sobre como você a trata quando estou ausente. E você acreditou? Bruna riu, incredulidade em sua voz. Rafael, sua mãe está confusa, você sabe disso. Está criando histórias na cabeça dela. Não foi só ela. Conceição confirmou tudo. Conceição? O tom de Bruna tornou-se desdenhoso. Aquela empregada ignorante? Ela provavelmente está inventando histórias para agradar sua mãe. Sabe como essas pessoas são? Fazem qualquer coisa para garantir o emprego. Essas pessoas. Conceição trabalha para nossa família há mais de 20 anos, Bruna. Ela ajudou a me criar. Isso não significa que seja confiável. Bruna mudou de tática, aproximando-se do marido com olhos marejados. Rafael, estou magoada com você. Como pode duvidar de mim, sua esposa, a mulher que largou a carreira para cuidar da sua família, que dedica cada minuto do dia para garantir que sua mãe tenha tudo do melhor. Tudo isso por causa de histórias de uma idosa confusa e uma empregada ressentida? Rafael hesitou, a dúvida visível em seu semblante. Os hematomas, Bruna. Como explica os hematomas? Já disse. Ela cai e se bate nos móveis. É natural na idade dela. E seu rádio? Ela disse que você tirou o rádio dela. Bruna revirou os olhos. O rádio quebrou. Eu mandei consertar. Já expliquei isso. Rafael encarou a esposa por um longo momento. Talvez estivesse sendo injusto, precipitado. Talvez sua mãe realmente estivesse confusa, misturando realidade com imaginação. Desculpe, Bruna, talvez eu tenha exagerado. É só que ver minha mãe daquele jeito tão fragilizada... Bruna sorriu vitoriosa e abraçou o marido. Eu entendo, querido. É difícil aceitar que ela está envelhecendo. Mas estou aqui para ajudar vocês dois a passar por isso. Rafael assentiu, mas uma pequena parte dele ainda duvidava. Vou trabalhar um pouco aqui em casa mesmo, como tinha planejado. Você se importa de adiar o almoço com os Mendonça? Não estou com cabeça para a vida social hoje. Claro que não, amor. Vou ligar para remarcar. Quer que eu traga um café fresquinho para você? Não, obrigado. Vou subir para ver como minha mãe está. No quarto de Dona Teresa, Rafael encontrou a mãe sentada na poltrona junto à janela, olhando para o jardim com expressão distante. Mãe, eu conversei com a Bruna. E ela negou tudo, completou a idosa sem desviar o olhar da janela. Mãe, entenda, é uma acusação muito séria. Preciso ter certeza antes de acreditar na sua própria mãe. Dona Teresa finalmente virou-se para encará-lo, décadas de dor refletidas em seus olhos cansados. Tudo bem, filho. Eu entendo. Ela é sua esposa, afinal. Rafael sentou-se na beirada da cama, a confusão estampada em seu rosto. Vou ficar em casa hoje. Observar, prestar atenção. Se algo estiver realmente acontecendo, vou descobrir. Dona Teresa sorriu tristemente. Ela não vai fazer nada enquanto você estiver por perto, Rafael. Ela nunca faz. Mesmo assim, vou ficar atento. O restante da manhã transcorreu em uma falsa normalidade. Bruna se mostrava a nora perfeita. Atenciosa, paciente, sempre perguntando se Dona Teresa precisava de algo, se estava confortável. Mas Rafael não deixou de notar o brilho frio nos olhos da esposa quando pensava que ninguém estava olhando, ou como sua mãe encolhia-se quase imperceptivelmente sempre que Bruna se aproximava. Às 3 da tarde, Rafael recebeu uma ligação urgente do escritório, um problema com um cliente importante que exigia sua presença imediata. Preciso ir. Mãe, mas volto o mais rápido possível, prometeu, beijando a testa da idosa. Não se preocupe, Rafael. Estaremos bem aqui, não é, Dona Teresa? Sorriu Bruna, seu tom doce demais para ser genuíno. No entanto, algo na expressão aterrorizada da mãe fez Rafael tomar uma decisão. Sabe de uma coisa? Vou ligar para o Márcio resolver isso. Prometi ficar em casa hoje e é o que vou fazer. A ligeira contração no sorriso de Bruna não passou despercebida. Tem certeza, querido? Sei como esse cliente é importante.
Tenho. Família em primeiro lugar, não é o que você sempre diz? Uma tensão palpável se estabeleceu entre os três. Bruna, visivelmente contrariada, murmurou algo sobre verificar o cardápio do jantar e saiu apressada. Rafael aproximou-se da mãe, sua determinação renovada. Vou descobrir a verdade, mãe. Prometo. O que ele não sabia era que a verdade não demoraria a se revelar, de uma forma muito mais brutal do que esperava. O dia avançava com uma tensão palpável na mansão dos Albuquerque. Rafael permanecia atento, observando cada interação entre a esposa e a mãe com novos olhos. As dúvidas que o bilhete de Conceição havia plantado cresciam a cada olhar furtivo, a cada sorriso forçado, a cada silêncio prolongado demais. Bruna parecia cada vez mais inquieta com a presença constante do marido. Várias vezes tentou convencê-lo a sair, alegando compromissos esquecidos ou inventando emergências no escritório, mas Rafael permanecia firme em sua decisão de ficar em casa. Querido, você realmente não precisa cancelar todos os seus compromissos por causa desse mal-entendido, insistiu Bruna durante o lanche da tarde, sua voz melodiosa, não conseguindo mascarar completamente a irritação. Sua mãe está bem, eu estou bem. Tudo está bem. Não é um mal-entendido, Bruna. É uma acusação séria e quero entender o que está acontecendo na minha própria casa. Rafael manteve o tom calmo, mas decidido. Aliás, lembrei de algo. Você disse que mandou consertar o rádio da minha mãe. Onde ele está? A pergunta pegou Bruna de surpresa. Por um instante o sorriso vacilou, mas ela rapidamente se recompôs. Na assistência técnica, claro, como eu disse ontem. Qual assistência técnica? Só aquela no shopping Ibirapuera. Por quê? Quero ir buscá-lo. Minha mãe sente falta dele. Bruna ajeitou-se na cadeira, visivelmente desconfortável. Atemoriciu Onos, querido, ainda não está pronto. Disseram que levaria uma semana, lembra? Então não se importa se eu ligar para verificar o status do concerto, certo? Deve ter um recibo e uma ordem de serviço. O silêncio que se seguiu foi revelador. Bruna abriu a boca e fechou novamente, como um peixe fora d'água. Deus, acho que joguei fora o comprovante. Sabe como sou desorganizada com essas coisas. Ela tentou rir, mas o som saiu forçado. Rafael assentiu lentamente, assimilando a mentira. Claro, sem problema. Vou passar lá mesmo assim. Talvez consigam localizar pelo seu nome. Rafael, isso é ridículo. Você está duvidando de mim por causa de um rádio velho? Não é só o rádio, Bruna, e você sabe disso. A tensão entre os dois foi interrompida pelo som do interfone. Conceição atendeu e voltou anunciando. Senhor Rafael, é a doutora Amanda Prado. Diz que veio visitar Dona Teresa. O rosto de Bruna empalideceu visivelmente. Amanda? Ela não avisou que viria. Amigas não precisam de convite formal, respondeu Rafael levantando-se. Peça para entrar, Conceição. Amanda Prado entrou na sala minutos depois, elegante em seu conjunto de linho bege, carregando uma pequena cesta de frutas. Boa tarde a todos. Espero não estar interrompendo nada. De maneira alguma, doutora Amanda, respondeu Rafael, cumprimentando-a calorosamente. Minha mãe ficará feliz em vê-la. Amanda, que surpresa! Bruna forçou um sorriso. Atenção evidente em sua voz. Infelizmente, Dona Teresa está descansando agora. Talvez pudesse voltar outro dia? Ela não está descansando, corrigiu Conceição, entrando na sala. Acabei de ajudá-la a se vestir. Está na varanda dos fundos ouvindo os pássaros. O olhar fulminante que Bruna lançou à governanta não passou despercebido por Rafael. Ótimo, vou chamá-la, decidiu ele. Na verdade, interveio Amanda, se não se importam, gostaria de ir até ela. Tenho algumas novidades sobre um tratamento experimental para artrite que pode interessá-la. Eu acompanho você, ofereceu-se Rafael rapidamente, antes que Bruna pudesse protestar. Na varanda dos fundos, Dona Teresa estava sentada em uma cadeira de vime, observando os beija-flores que visitavam o jardim. Ao ver Amanda, seu rosto iluminou-se com um sorriso genuíno. Amanda! Que maravilhosa surpresa! Trouxe suas mangas prediletas. Sorriu a médica, colocando a cesta ao lado da amiga. Como você está, Teresa? Melhor agora que a vejo, respondeu a idosa, apertando a mão da amiga. Rafael, querido, poderia pedir à Conceição para trazer um café para nós? Rafael entendeu o pedido pelo que realmente era.
uma oportunidade para as duas conversarem a sós, e retirou-se discretamente. Teresa, estou preocupada com você, começou Amanda assim que ficaram sozinhas. Desde aquele jantar não consigo parar de pensar no modo como você parecia. Assustada. E sua nora, as coisas que ela dizia sobre você não batiam com a mulher que conheço há 4 décadas. Dona Teresa olhou ao redor, certificando-se de que estavam realmente a sós, antes de arregaçar as mangas do cardigã, revelando os hematomas. Os olhos de Amanda arregalaram-se em choque. Meu Deus, Teresa, quem fez isso com você? Bruna, respondeu a idosa, sua voz um sussurro trêmulo. Há meses. Rafael nunca percebeu, ou talvez não quisesse perceber, até hoje. O que mudou? Conceição, minha governanta. Ela deixou um bilhete para Rafael, pedindo que ele olhasse meus braços. Foi a primeira vez que ele realmente viu. Lágrimas brilhavam nos olhos cansados, mas ainda não sei se ele acredita. Bruna é tão convincente, tão perfeita aos olhos dele. Amanda segurou as mãos da amiga entre as suas. Vou ajudar você, Teresa. Sou médica. Posso documentar esses ferimentos, fazer um laudo. E dizer o quê? Que a nora perfeita, presidente da Fundação Crianças do Amanhã, esposa exemplar, na verdade é um monstro que tortura uma idosa? Quem vai acreditar? Rafael vai. Ele só precisa de evidências que não possa ignorar. Amanda hesitou antes de continuar. Teresa, você confia em mim? A idosa assentiu sem hesitar. Com minha vida. Então me deixe ajudar. Vou marcar uma consulta de emergência no hospital, fazer exames, documentar tudo oficialmente. Ela não poderá negar evidências médicas. Dentro da casa, Bruna andava de um lado para o outro na sala, visivelmente agitada. O que elas tanto conversam? Por que a Amanda veio sem avisar? Elas são amigas de longa data, Bruna. É natural que queiram conversar em particular, respondeu Rafael, observando atentamente as reações da esposa. Mas sua mãe não está em condições. Ela está confusa, pode dizer qualquer coisa. Como o quê, por exemplo? Bruna parou, percebendo a armadilha na pergunta. Não sei. Coisas que ela imagina, distorções da realidade. O Dr. Paulo explicou que isso é comum em idosos. Dr. Paulo disse que minha mãe tem demência? Não com essas palavras, mas... Então, com quais palavras exatamente? A voz de Rafael era calma, mas incisiva. Antes que Bruna pudesse elaborar outra mentira, Conceição entrou na sala. Senhor, Rafael, a doutora Amanda está pedindo para levar Dona Teresa ao hospital para alguns exames de rotina. Hospital? Que exames? Bruna quase gritou, perdendo momentaneamente a compostura. Rotina para pacientes com artrite reumatoide, explicou Conceição, evitando olhar diretamente para Bruna. A doutora Amanda disse que há uma nova medicação que pode ajudar Dona Teresa com as dores. Não acho necessário. Bruna recuperou parte do controle, seu tom voltando a ser doce, porém firme. Dona Teresa já tem acompanhamento com o doutor. Paulo, não precisamos confundi-la com múltiplos médicos e tratamentos. Amanda é neurologista como Paulo, e além disso, amiga de infância da minha mãe, contrapôs Rafael. Não vejo problema nela oferecer uma segunda opinião. Bruna abriu a boca para protestar, mas percebeu o olhar determinado do marido. Mudando de tática, sorriu com falsa resignação. Claro, se você acha melhor. Só me preocupo que seja demais para ela. Tantos médicos, tantos exames. Eu as acompanharei, decidiu Rafael. Assim posso conversar diretamente com Amanda sobre o estado da minha mãe. O pânico cruzou brevemente o rosto de Bruna. Querido, não é necessário. Você tem aquela videoconferência com os investidores chineses, lembra? Eu posso levar sua mãe. A conferência pode esperar. Isso é mais importante. A determinação de Rafael deixou claro que não aceitaria argumentos. Bruna, encurralada, tentou uma última cartada. Nesse caso, irei com vocês. Afinal, sou eu quem cuida dela diariamente. Conheço todos os detalhes da rotina médica dela. Rafael assentiu, observando atentamente a esposa. Ótimo. Conceição, por favor, prepare uma muda de roupa para minha mãe caso precisemos ficar no hospital mais tempo que o planejado. Enquanto Conceição subia as escadas, Amanda e Dona Teresa entraram na sala. Bruna imediatamente assumiu sua persona de nora dedicada,
aproximando-se da sogra com falsa preocupação. Sogra querida, ouvi que vai ao hospital para exames. Está sentindo alguma coisa? Só as dores de sempre, Bruna. O tom de Dona Teresa era neutro, mas seus olhos evitavam os da nora. Dona Teresa concordou em participar de um estudo que estamos conduzindo sobre novas abordagens para a artrite em pacientes idosos, explicou Amanda. Seu tom profissional não revelando nada sobre a verdadeira natureza da visita ao hospital. Preciso fazer alguns exames iniciais hoje mesmo. Entendo. Bem, estamos todos prontos para acompanhá-la, não é, querido? Bruna sorriu para o marido, enlaçando seu braço como se nada estivesse errado. O trajeto até o Hospital das Clínicas foi silencioso e tenso. No banco de trás do carro, Bruna sentava-se entre Dona Teresa e Amanda, como uma barreira física impedindo qualquer comunicação entre as duas. Seus dedos tamborilavam nervosamente na bolsa de couro italiana, enquanto seu olhar alternava entre o marido concentrado na direção e a sogra que olhava fixamente para a janela. No hospital, Amanda conduziu o grupo diretamente para sua ala, evitando a recepção principal. Vamos usar meu consultório privado para os exames iniciais, explicou, guiando-os por um corredor lateral. Uma vez no consultório, a médica assumiu uma postura mais formal. Rafael, Bruna, poderiam aguardar na sala de espera enquanto faço o exame inicial em Dona Teresa? É procedimento padrão para que a paciente se sinta à vontade para discutir sintomas privados. Claro, doutora Amanda, concordou Rafael prontamente. Na verdade, interveio Bruna, sua voz tensa apesar do sorriso. Como cuidadora principal de Dona Teresa, acho que deveria estar presente. Ela às vezes se confunde ao relatar sintomas e posso ajudar com informações precisas. Aprecio sua dedicação, Bruna, mas como médica preciso ouvir diretamente da paciente, respondeu Amanda com firmeza profissional. Prometo chamá-la se precisar de informações adicionais. Sem opções, Bruna permitiu que Rafael a conduzisse para fora do consultório. No corredor, ele notou como as mãos da esposa tremiam levemente. Está tudo bem, Bruna? Parece nervosa. Só me preocupo com sua mãe, ela respondeu rapidamente. Todo esse processo pode ser muito estressante para alguém na idade dela. Dentro do consultório, Amanda trancou a porta e começou imediatamente a documentar os ferimentos de Dona Teresa, fotografando os hematomas e fazendo anotações detalhadas no prontuário. Quando começou, Teresa? E por favor não omita nada. Logo após o casamento, há 5 anos. No início, eram apenas palavras, insultos, humilhações quando Rafael não estava por perto. Depois, começou a esconder meus remédios, a controlar o que eu comia quando eu dormia. Os hematomas começaram há cerca de 2 anos quando questionei uma transferência bancária suspeita que ela fez da conta conjunta dela com Rafael. Amanda continuou documentando tudo meticulosamente, enquanto solicitava exames de sangue e uma radiografia para verificar possíveis fraturas antigas, que pudessem ter passado despercebidas. Vou pedir para uma assistente social especializada em casos de violência contra idosos vir conversar com você também, Teresa. Isso dará mais peso ao seu relato. Na sala de espera, Rafael tentava processar tudo o que havia descoberto nas últimas horas. As peças começavam a se encaixar. O isolamento gradual da mãe, os episódios de confusão que só Bruna presenciava, os remédios que misteriosamente acabavam antes do tempo, o medo constante nos olhos da idosa. Rafael, a voz de Bruna interrompeu seus pensamentos. Acho que deveríamos buscar uma segunda opinião médica antes de submeter sua mãe a todo esse processo. O Dr. Paulo. Paulo Mendes não é amigo da minha mãe há 4 décadas, Bruna. Amanda é. Exatamente por isso que ela pode não ser objetiva. A amizade pode comprometer o julgamento médico dela. Rafael olhou diretamente nos olhos da esposa. O que você tem tanto medo que Amanda descubra, Bruna? A pergunta direta pegou Bruna desprevenida. Por um instante, a máscara caiu, revelando um lampejo de fúria e medo em seus olhos. Mas rapidamente ela recuperou a compostura. Que absurdo, Rafael, não tenho medo de nada. Só me preocupo com o bem-estar da sua mãe, como sempre fiz. Antes que Rafael pudesse responder,
A porta do consultório abriu-se e Amanda saiu, seu semblante grave. Rafael, poderia vir aqui um momento? A sós, acrescentou quando Bruna fez menção de levantar-se também. Dentro do consultório, Amanda mostrou a Rafael as fotografias e o prontuário detalhado que havia preparado. Sua mãe está sendo vítima de abuso, Rafael. Estes hematomas não são de quedas acidentais. Note os padrões de pressão de dedos aqui e aqui. Ela também está desnutrida e apresenta sinais de estresse pós-traumático. Rafael sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Uma coisa era suspeitar, outra era confrontar a evidência concreta. Meu Deus, como não percebi? Antes, como fui tão cego? Abusadores são mestres da manipulação, Rafael. E sua esposa é particularmente habilidosa. Amanda colocou a mão no ombro dele, oferecendo apoio. O importante agora é garantir a segurança da sua mãe. Ela não pode voltar para casa enquanto Bruna estiver lá. Rafael assentiu, a resolução endurecendo seu semblante. Bruna é quem vai sair, hoje mesmo. Quando voltaram à sala de espera, encontraram Bruna andando nervosamente de um lado para outro. Finalmente, o que estava acontecendo lá dentro? Por que tanto segredo? Acho que você sabe exatamente o porquê, Bruna, respondeu Rafael, seu tom gelado. O quê? Do que você está falando? Dos hematomas da minha mãe, das marcas de dedos nos braços dela, da desnutrição, do terror nos olhos dela toda vez que você se aproxima. Bruna recuou um passo, balançando a cabeça em negação. Não, você não pode acreditar nisso. Ela está confusa, está inventando coisas. Amanda documentou tudo, Bruna. Não há como negar. Acabou. O rosto de Bruna transformou-se, a máscara de preocupação dando lugar a uma expressão de fúria contida. Você vai acreditar nessa médica metida à besta contra sua própria esposa? A mulher que desistiu da carreira para cuidar da sua família? Que aguenta sua mãe ingrata todos os dias enquanto você só se preocupa com seus preciosos negócios? Chega, Bruna. Não quero ouvir mais mentiras. Mentiras? Você não viu nada ainda, Rafael. Sua mãe é uma velha manipuladora que não suporta dividir a atenção do filhinho com ninguém. Ela me odeia desde o primeiro dia. Faz de tudo para nos separar. Amanda interpôs-se entre os dois. Bruna, sugiro que se acalme. Estamos em um hospital e sua conduta está sendo registrada pelas câmeras de segurança. A menção às câmeras pareceu trazer Bruna parcialmente de volta à realidade. Ela olhou ao redor, notando os olhares curiosos de enfermeiros e pacientes, e tentou recuperar a compostura. Rafael, por favor, vamos para casa conversar sobre isso em particular. Está havendo um terrível mal-entendido. Não há mal-entendido. Minha mãe não volta para casa enquanto você estiver lá. Na verdade, Rafael respirou fundo, a determinação clara em sua voz. Quero que você saia da minha casa hoje mesmo. E amanhã falaremos sobre o divórcio. Divórcio? O grito de Bruna ecoou pelo corredor. Você não pode estar falando sério? Depois de tudo que fiz por você e por nós. O que você fez foi torturar minha mãe por anos, Bruna. Acabou. Rafael virou-se para Amanda. Minha mãe pode ficar aqui esta noite? Claro. Vou providenciar um quarto privativo. Não. Isso é um absurdo. Bruna agarrou o braço de Rafael. Você não pode fazer isso comigo. Não pode simplesmente me descartar depois de tudo que construímos juntos. Rafael desvencilhou-se bruscamente. Não toque em mim. Nunca mais. Virando-se, ele entrou novamente no consultório, fechando a porta atrás de si. No corredor, Bruna ficou parada, a respiração acelerada, o rosto contorcido numa mistura de raiva e desespero. Amanda a observava com cautela clínica. Acabou, Bruna. Sugiro que aceite isso com dignidade. Os olhos de Bruna faiscaram de ódio. Isso não acabou. Nada acabou. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Com estas palavras, ela girou nos calcanhares e afastou-se pelo corredor. O som de seus saltos ecoando como um prenúncio ameaçador do que ainda estava por vir. A noite no hospital foi longa para Dona Teresa. Apesar do conforto do quarto privativo que Amanda providenciara, o turbilhão de emoções mantinha o sono distante. Sentada junto à janela, observava as luzes de São Paulo cintilando na escuridão enquanto tentava processar tudo o que havia acontecido.
A senhora deveria tentar dormir um pouco, sugeriu Rafael, que insistira em ficar ao seu lado. Ele parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas 24 horas, o peso da culpa evidente em seus olhos cansados. Não consigo, filho. É como se um peso tivesse sido removido do meu peito, mas ao mesmo tempo, tenho medo do que vem pela frente. Rafael ajoelhou-se ao lado da cadeira da mãe, segurando suas mãos enrugadas entre as suas. Eu sinto muito, mãe, tanto. Falhei com a senhora de todas as formas possíveis. Não, Rafael, você foi enganado, assim como eu fui em tantas situações da vida. A diferença é que eu sabia o que estava acontecendo, e mesmo assim escolhi me calar. Dona Teresa acariciou o rosto do filho. Meu medo de perder você era maior que meu instinto de sobrevivência. Nunca me perderei, mãe, e nem a perdoaria se algo irreparável tivesse acontecido. Ambos permaneceram em silêncio por alguns minutos, a dor compartilhada criando um novo vínculo entre eles, mais profundo, mais honesto do que havia sido por anos. O que faremos agora? Perguntou finalmente Dona Teresa. Primeiro, garantir que a senhora esteja segura. Amanda sugeriu registrar um boletim de ocorrência contra Bruna, com a documentação médica, a base para um processo criminal por abuso de idoso. A idosa hesitou. Um processo significa que tudo virá a público. Os jornais, a sociedade... Sei que é difícil, mãe, mas Bruna precisa enfrentar as consequências de seus atos. E outras pessoas precisam ser protegidas. Ela pode fazer o mesmo com outros vulneráveis. Dona Teresa assentiu lentamente. Você tem razão. Só não quero que isso o machuque mais do que já está machucado. Não se preocupe comigo. Meu único foco agora é a senhora e sua recuperação. Na manhã seguinte, Amanda entrou no quarto acompanhada por uma mulher de meia-idade com expressão serena e pasta de documentos. Bom dia! Este é meu melhor nível de energia, então aproveitem. Brincou Amanda tentando aliviar o clima. Dona Teresa, Rafael. Esta é doutora Mariana Fontes, psicóloga especializada em trauma e violência doméstica contra idosos. É um prazer conhecê-los, apesar das circunstâncias. Cumprimentou Mariana com voz calma. Estou aqui para ajudar no processo de recuperação emocional e também para dar suporte durante os procedimentos legais, se decidirem seguir por esse caminho. Durante as 2 horas seguintes, Mariana conduziu uma sessão inicial com Dona Teresa, criando um espaço seguro para que ela compartilhasse sua experiência. Rafael, a pedido da mãe, permaneceu na sala, ouvindo com lágrimas nos olhos os detalhes do sofrimento que ela havia enfrentado silenciosamente por anos. O que mais me machucava não eram os golpes físicos, confessou Dona Teresa, mas a humilhação constante. Ser tratada como um objeto sem valor, como um fardo. Depois de uma vida inteira comandando empresas, tomando decisões importantes, ver-me reduzida a nada. Você nunca foi reduzida a nada, Dona Teresa, interveio Mariana com firmeza. O fato de ter sobrevivido a essa situação, mantendo sua sanidade e compaixão, mostra uma força interior extraordinária. Muitas pessoas não resistiriam ao que a senhora enfrentou. Ao final da sessão, Mariana explicou os próximos passos: terapia regular, participação em um grupo de apoio a vítimas de violência doméstica que se decidissem seguir com o processo legal, preparação para os depoimentos. Quanto à questão legal, continuou a psicóloga, o Estatuto do Idoso prevê punições severas para casos de abuso. A documentação da doutora Amanda é muito completa e fornece base sólida para um processo. Queremos seguir com isso, declarou Rafael com determinação. Não apenas pela minha mãe, mas por qualquer outra pessoa que Bruna possa prejudicar no futuro. Enquanto isso, na mansão dos Albuquerque, Bruna havia retornado na noite anterior para encontrar suas coisas empilhadas no hall de entrada e as fechaduras trocadas. Conceição, sob instruções de Rafael, supervisionara a mudança com a ajuda de seguranças contratados para garantir que nada além dos pertences pessoais de Bruna fosse levado. Isso não vai ficar assim. Ameaçara Bruna, enquanto os seguranças carregavam suas malas para o táxi. Rafael vai perceber o erro que está cometendo. Aquela velha manipuladora não vai vencer. A única manipuladora aqui é você, Dona Bruna, respondera Conceição com uma coragem que nunca havia demonstrado antes. E agora todos sabem.
Na manhã do terceiro dia, Dona Teresa recebeu alta do hospital. Rafael a levou para casa, onde Conceição e Jurandir haviam preparado uma recepção calorosa. A casa estava repleta de flores, o almoço preferido da patroa estava sendo preparado, e na mesa de cabeceira de seu quarto, um novo rádio, ainda mais moderno que o anterior, aguardava junto com uma pilha de CDs de música clássica. Bem-vinda de volta. Dona Teresa, sorriu Conceição, abraçando-a com carinho genuíno. A casa não era a mesma sem a senhora. Obrigada, Conceição, por tudo. Não apenas por esta recepção, mas por ter sido corajosa quando eu não conseguia ser. Nas semanas seguintes, uma nova rotina estabeleceu-se na mansão. Dona Teresa iniciou suas sessões de terapia com a doutora Mariana e, gradualmente, começou a recuperar não apenas a saúde física, mas também a confiança em si mesma. Rafael, determinado a reparar anos de negligência, reorganizou sua agenda de trabalho para passar mais tempo em casa, frequentemente acompanhando a mãe em suas consultas e atividades. O processo legal contra Bruna avançava lentamente, como era de se esperar. Ela contratara um dos mais caros escritórios de advocacia de São Paulo e negava veementemente todas as acusações, tentando pintar Dona Teresa como uma idosa confusa e manipuladora, e a si mesma como vítima de uma conspiração familiar. Ela vai tentar de tudo para desacreditar vocês, explicou o promotor designado para o caso, Dr. Henrique Barros, durante uma reunião preparatória. Vai explorar o fato de que não houve denúncias anteriores. Vai questionar por que Dona Teresa esperou tanto tempo para falar. Vai sugerir que tudo não passa de uma vingança por algum desentendimento familiar. Estamos preparados, garantiu Rafael. Temos a documentação médica, o testemunho de Conceição e Jurandir e a verdade do nosso lado. A verdade nem sempre é suficiente no sistema judiciário, ponderou o promotor. Mas neste caso acredito que temos um caso sólido. As evidências físicas são convincentes e a reputação da doutora Amanda Prado é inatacável. 3 meses após o incidente que revelara a verdade, Dona Teresa sentiu-se forte o suficiente para dar um passo importante em sua recuperação. Visitar o grupo de apoio a vítimas de violência doméstica que Mariana havia recomendado. Tem certeza que quer ir sozinha? Perguntou Rafael preocupado, enquanto a mãe se preparava para sair. Preciso fazer isso por mim mesma, filho, respondeu ela, ajeitando o colar de pérolas sobre a blusa azul marinho. É parte do processo de me reencontrar como pessoa independente. O grupo reunia-se em uma sala aconchegante no Centro Cultural da Vila Mariana. Quando Dona Teresa entrou, encontrou cerca de 10 mulheres de diferentes idades, desde jovens na casa dos 20 anos até outras idosas como ela. Bem-vinda, cumprimentou a facilitadora do grupo, uma mulher negra de meia idade chamada Luísa. Por favor, sinta-se à vontade para se apresentar quando estiver pronta. Mas não há pressão para falar hoje, se não se sentir confortável. Dona Teresa observou em silêncio, enquanto as participantes compartilhavam suas histórias. Relatos de abuso físico, psicológico, financeiro, perpetrados por maridos, filhos, cuidadores. Cada narrativa ressoava com sua própria experiência, fazendo-a perceber que não estava sozinha em sua dor. Quando chegou sua vez, Dona Teresa surpreendeu a si mesma com a firmeza de sua voz. Meu nome é Teresa Albuquerque. Tenho 76 anos e por 5 anos vivi sob o mesmo teto que minha torturadora, minha nora. Ela respirou fundo antes de continuar. Durante todo esse tempo, acreditei que o silêncio me protegeria, que suportar a dor em silêncio era meu dever como mãe, para não perturbar a felicidade do meu filho. Hoje sei que esse silêncio quase me destruiu. As mulheres ao redor a ouviam com atenção respeitosa, muitas assentindo em reconhecimento. O mais difícil não foi suportar as agressões físicas, mas perder minha identidade. Eu comandei empresas, tomei decisões que afetavam centenas de vidas, fui respeitada no mundo dos negócios e, de repente, me vi reduzida a nada, a uma sombra assustada, com medo de falar, de respirar alto demais, de existir. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de algumas participantes enquanto Dona Teresa continuava. Ainda estou aprendendo a não me culpar,
a não pensar que de alguma forma merecia o que aconteceu. Ainda acordo no meio da noite, achando que ela vai entrar no meu quarto para me punir por algum erro imaginário. Mas estou aqui, estou viva, e pela primeira vez em anos, estou começando a me lembrar de quem eu realmente sou. Quando terminou, a sala permaneceu em silêncio por alguns instantes, até que uma das mulheres mais jovens se levantou e simplesmente a abraçou sem dizer nada. Aquele gesto espontâneo de solidariedade feminina quebrou algo dentro de Dona Teresa, e ela chorou. Não lágrimas de medo ou dor, mas de alívio, de compreensão compartilhada. Ao final do encontro, enquanto as mulheres se despediam, Luísa aproximou-se de Dona Teresa. Seu testemunho foi muito poderoso, disse a facilitadora. Muitas mulheres mais velhas sofrem em silêncio, acreditando que é tarde demais para recomeçar, que devem simplesmente aguentar. Sua história mostra que nunca é tarde para buscar dignidade e justiça. Obrigada, respondeu Dona Teresa, sentindo uma conexão imediata com Luísa. Não imaginei que falar sobre isso pudesse ser tão libertador. É o primeiro passo. Transformar o sofrimento pessoal em algo que possa ajudar outros é uma forma poderosa de cura. As palavras de Luísa ficaram com Dona Teresa durante todo o caminho de volta para casa. Enquanto o táxi atravessava a cidade, ela observava os prédios, as pessoas nas calçadas, a vida pulsando ao seu redor, e pela primeira vez em anos, sentia-se parte daquele movimento, não apenas uma espectadora. Em casa, encontrou Rafael trabalhando no escritório. Ao vê-la, ele imediatamente fechou o laptop. Como foi, mãe? Transformador, respondeu ela, sentando-se em frente a ele. Rafael, estive pensando, quero fazer algo com essa experiência. Algo que ajude outras pessoas na mesma situação. Como o quê? Não sei exatamente ainda. Talvez criar uma fundação, ou apoiar organizações que já trabalham com idosos vítimas de abuso. Usar minha experiência empresarial para algo significativo. Rafael sorriu, reconhecendo nos olhos da mãe a mesma determinação que ela sempre tivera nos tempos em que comandava os negócios da família. Acho uma ideia maravilhosa. Conte comigo para o que precisar. 6 meses após o incidente no hospital, o caso contra Bruna finalmente chegou a julgamento. O tribunal estava cheio. O caso havia atraído a atenção da mídia, não apenas pelo perfil de Bruna, como dama da sociedade paulistana, mas pela crescente conscientização sobre abuso de idosos. Durante 3 dias tensos, o tribunal ouviu depoimentos, Dona Teresa relatando anos de abuso, Conceição e Jurandir descrevendo o que testemunharam, a doutora Amanda apresentando as evidências médicas, especialistas em psicologia discutindo os padrões de abuso e controle. Bruna, por sua vez, mantinha a postura de vítima injustiçada, chegando a derramar lágrimas, enquanto alegava que Dona Teresa sofria de confusão mental e que toda a acusação era fruto da manipulação da idosa, ressentida por não ser mais o centro das atenções na vida do filho. No 3º dia, quando o juiz anunciou a sentença, a sala estava em completo silêncio. Diante das evidências apresentadas, este tribunal considera a ré Bruna Albuquerque culpada de violência física e psicológica contra a pessoa idosa, conforme previsto no Estatuto do Idoso. A pena estabelecida é de 4 anos de reclusão, além de indenização por danos morais no valor de R$500 mil. Um murmúrio percorreu a sala, enquanto Bruna empalidecia, a máscara de confiança finalmente desmoronando. Seus advogados imediatamente anunciaram que recorreriam da decisão, mas o impacto da sentença era inegável. Para Dona Teresa, a condenação não trazia alegria, apenas um profundo senso de justiça e encerramento. Enquanto observava Bruna ser conduzida para fora do tribunal, não sentiu ódio, apenas uma espécie de piedade por alguém tão vazio por dentro que só conseguia se afirmar, causando dor aos outros. Nas semanas seguintes à sentença, Dona Teresa canalizou sua energia para concretizar a ideia que surgira após o grupo de apoio. Com a ajuda de Rafael e de um time de profissionais dedicados, fundou o Instituto Renascer, uma organização sem fins lucrativos dedicada a identificar, apoiar e oferecer recursos jurídicos e psicológicos a idosos vítimas de violência doméstica. O lançamento oficial
Aconteceu em uma tarde ensolarada de primavera, no jardim da mansão dos Albuquerque, o mesmo jardim que antes testemunhara silenciosamente seu sofrimento, agora celebrava seu renascimento. Autoridades, representantes de ONGs, profissionais da área da saúde e, mais importante, sobreviventes de abuso, reuniram-se para apoiar a iniciativa. Quando chegou o momento de Dona Teresa falar, ela subiu ao pequeno palco montado próximo à jabuticabeira, apoiando-se levemente no braço de Rafael. Olhou para a plateia, rostos atentos, expectantes, e sentiu uma calma interior que não experimentava há anos. Há pouco mais de 6 meses, eu estava presa em uma gaiola de medo e silêncio, convencida de que minha voz não importava, de que minha dor era o preço a pagar pela suposta felicidade de quem eu amava. Sua voz firme e clara carregava a sabedoria de quem viveu o suficiente para valorizar cada momento de liberdade. Hoje estou aqui para dizer a cada pessoa que se encontra nessa situação: sua voz importa. Sua dor não é o preço a pagar por nada nem por ninguém. Na primeira fila, Conceição e Jurandir assistiam com orgulho, ao lado de Amanda e Mariana. Mais atrás, muitas das mulheres do grupo de apoio compareceram para prestigiar aquela que havia se tornado uma inspiração para todas. O Instituto Renascer nasce do meu sofrimento, mas se alimentará da esperança. Esperança de que nenhum idoso precise sofrer em silêncio, de que cada um de nós seja visto não como um fardo, mas como um ser humano digno de respeito e cuidado. Ao final de seu discurso, enquanto a plateia aplaudia de pé, Dona Teresa olhou para o céu azul de São Paulo, sentindo uma brisa suave acariciar seu rosto. Lembrou-se de quando costumava dizer a Rafael, ainda criança: "Nunca tenha medo de recomeçar, filho. E enquanto há vida, há possibilidade." Agora, aos 76 anos, ela vivia essa verdade em sua própria pele. Mais tarde, quando os convidados já haviam partido e o crepúsculo tingia o céu de tons alaranjados, Dona Teresa e Rafael sentaram-se na varanda dos fundos, saboreando um café. "Sabe o que aprendi com tudo isso, Rafael?" perguntou ela, observando um beija-flor que visitava as flores do jardim. "O que, mãe?" "Que o amor, quando cega, vira prisão. E o perdão não é esquecer, é decidir que a dor não manda mais." Ela tomou um gole de café antes de continuar. "Perdoei Bruna, não por ela, mas por mim, para não carregar o peso do ódio." Rafael segurou a mão da mãe emocionado. "A senhora não só sobreviveu, mãe, a senhora viveu e continua vivendo intensamente." Dona Teresa sorriu, enquanto o rádio novo tocava suavemente uma sonata de Bach ao fundo. O silêncio entre mãe e filho agora era diferente. Não o silêncio opressor do medo, mas o silêncio confortável da compreensão mútua, da paz reconquistada. No quarto andar do Fórum Criminal, Bruna aguardava a transferência para a Penitenciária Feminina de Santana. Seu advogado acabara de informar que o pedido para aguardar o recurso em liberdade havia sido negado. Sentada no banco frio, com o uniforme prisional substituindo as roupas de grife, ela finalmente entendia o significado da palavra consequência. No dia seguinte, o principal jornal de São Paulo trazia uma foto de Dona Teresa na inauguração do Instituto Renascer, sorrindo com serenidade, sob a manchete: "Da dor ao propósito. Como uma sobrevivente de abuso transforma sua experiência em esperança para outros idosos." A matéria terminava com uma citação dela, que resumia perfeitamente sua jornada. "O medo silencia, mas a coragem cura. E nunca é tarde para encontrar sua voz." Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Dona Teresa tenha tocado seus corações e despertado reflexões importantes sobre o respeito e cuidado com nossos idosos. Para continuar essa jornada de histórias emocionantes que exploram as complexidades da vida, não deixem de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Deixem seu like neste vídeo e compartilhem seus pensamentos nos comentários. Sua opinião é fundamental para nós. Preparamos uma playlist especial com outras narrativas igualmente impactantes, que vocês podem acessar clicando no link à esquerda. Todos os dias trazemos conteúdos únicos que emocionam, inspiram e fazem pensar. Até a próxima história!